A chave do cofre, uma análise da subjugação econômica do Brasil. Introdução, a regra de ouro. O credor manda, o devedor obedece. Esta máxima, de uma simplicidade brutal, é a chave para compreender a história econômica do Brasil. Não se trata de uma história de má gestão ou de crises cíclicas, mas sim de uma subjugação contínua e deliberada, onde a soberania nacional foi sistematicamente trocada pela sobrevivência e enriquecimento de uma elite local em conluio com interesses estrangeiros. A chave do cofre, que deveria pertencer ao povo brasileiro, foi entregue a credores externos em momentos cruciais, e a proclamação da República em 1889 não representou a devolução dessa chave, mas apenas uma troca de mãos entre os gestores da dependência. 1808. O pecado original. A gênese da subjugação econômica brasileira remonta a 1808. A transferência da corte portuguesa para o Brasil sob escolta da Marinha Britânica não foi um ato de astúcia de Dom João VI, mas sim uma transação comercial. Portugal, devedor de proteção militar contra Napoleão, obedeceu à Inglaterra, a credora, pagando a dívida com a única moeda que realmente importava: o acesso irrestrito ao mercado brasileiro. A abertura dos portos às nações amigas, em 1808, e os tratados de comércio e navegação de 1810, que concederam tarifas preferenciais aos produtos ingleses, foram a entrega formal da chave do cofre. O Brasil, antes mesmo de ser uma nação independente, já nascia como um devedor econômico, com sua política comercial ditada por uma potência estrangeira. O Império e a República, a mesma chave, outras mãos. A independência em 1822 e a proclamação da República em 1889 foram eventos políticos que não alteraram a estrutura fundamental de poder econômico. A elite agrária, primeiro com o açúcar e depois com o café, assumiu o controle do Estado, mas permaneceu como devedora de capital para financiar suas exportações e importar bens de luxo. Os credores mudaram de nacionalidade, com os banqueiros ingleses sendo gradualmente substituídos pelos americanos, mas a lógica permaneceu a mesma. O Brasil deveria se manter como uma economia primária exportadora, fornecendo commodities baratas e consumindo produtos industrializados caros. Qualquer tentativa de desenvolvimento industrial autônomo, como a de Mauá, foi sistematicamente sabotada por essa aliança entre a elite local e o capital internacional. 1992, a renovação formal da subjugação, o Umbrella Deal. Se 1808 marcou a entrega inicial da chave do cofre, 1992 representou sua reentrega formal e deliberada. O chamado Umbrella Deal ou Acordo Guarda-Chuva, assinado por Mangabeira Unger, Fernando Henrique Cardoso e Daniel Valente Dantas, foi um documento que estabelecia um cronograma claro para a entrega dos ativos brasileiros. Não se tratava de uma negociação entre iguais, mas de uma capitulação formal, privatização total das estatais, ajuste fiscal permanente e a entrega da joia da coroa, a Petrobras. O que torna o Umbrella Deal particularmente revelador é sua continuidade. Segundo análises de Paulo Henrique Amorim e outros pesquisadores, o acordo foi respeitado e mantido por todos os governos subsequentes, independentemente de sua ideologia política: Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Isso demonstra que o acordo transcende governos e eleições, representando um compromisso estrutural com a subjugação econômica. A chave do cofre não apenas foi entregue, mas foi formalmente reentregue em 1992, com um cronograma de entrega, que continua sendo executado até os dias atuais. A Era Moderna, a gestão inversa do tripé econômico. O século XX e, em especial, o período pós-1990, viram a sofisticação dos mecanismos de subjugação. A máxima, o credor manda, o devedor obedece, foi institucionalizada através da gestão do tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Em um sistema financeiro global dolarizado, o Brasil, como nação devedora, é forçado a obedecer aos ciclos de juros ditados pelo Federal Reserve, o credor do sistema. É aqui que a gestão inversa se manifesta de forma mais clara. Primeiro, o câmbio não neutro. Em vez de buscar um câmbio neutro que reflita a produtividade da economia e promova a indústria nacional, a política cambial é usada para atrair dólares especulativos. O câmbio se aprecia artificialmente, tornando a indústria nacional não competitiva e favorecendo as importações. Segundo, os juros altos.
Para manter esses dólares no país e combater a inflação gerada pela própria desindustrialização, o Banco Central eleva as taxas de juros a níveis estratosféricos. Isso transforma o tripé em uma máquina de transferência de renda. O Brasil paga juros exorbitantes ao capital internacional, remunerando o credor. Terceiro, o crescimento do Brasil offshore. O resultado é um paradoxo devastador. Enquanto o Brasil onshore, a economia real, a produção, o trabalho, agoniza com juros altos e desindustrialização, o Brasil offshore, o capital de brasileiros no exterior, floresce beneficiando-se dos mesmos juros altos que sufocam o país. A riqueza gerada no Brasil é sistematicamente transferida para o exterior, para o bolso dos credores e de seus sócios locais. A solução: a banda cambial e a retomada da soberania. A justiça social começa por um câmbio neutro. A proposta de uma banda cambial, defendida por economistas como Luiz Carlos Bresser Pereira, é um caminho concreto para retomar a soberania econômica. Em vez de deixar o câmbio flutuar ao sabor da especulação, o Banco Central estabeleceria um piso e um teto para a taxa de câmbio, mantendo-a em um nível que garanta a competitividade da indústria nacional. Isso quebraria a lógica da gestão inversa de 3 formas. Primeiro, eliminaria a necessidade de juros estratosféricos, pois o câmbio não seria mais a principal âncora anti-inflacionária. Segundo, estimularia a reindustrialização, tornando os produtos brasileiros competitivos novamente. Terceiro, interromperia a sangria de recursos para o exterior, alinhando o interesse do capital com o interesse nacional. Conclusão: a batalha pela chave do cofre. A história do Brasil é a história de uma nação que nunca teve, de fato, a chave de seu próprio cofre. De 1808 a 1992, e de 1992 até hoje, essa chave foi entregue e reentregue, sempre em troca da promessa de sobrevivência e enriquecimento de uma elite local em conluio com interesses estrangeiros. O Umbrella Deal não encerrou essa trajetória, mas a formalizou e a perpetuou, transformando a subjugação em um acordo deliberado que transcende governos e ideologias. A luta por um câmbio neutro, por uma política industrial e por um projeto de desenvolvimento autônomo não é uma discussão técnica, mas sim a continuação da batalha pela independência iniciada em 1808. É a luta para finalmente devolver a chave do cofre ao seu verdadeiro dono, o povo brasileiro. Enquanto essa chave permanecer nas mãos de credores externos e de uma elite local que a ele serve, a justiça social permanecerá um sonho distante. A recuperação da soberania econômica através de um câmbio neutro e de uma política de desenvolvimento autônomo é, portanto, não apenas uma questão econômica, mas uma questão de justiça, dignidade e futuro nacional.